Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Profecia dos Papas. A Profecia dos Papas é um texto que supostamente foi escrito pelo São Malaquias no século XII. Esse São Malaquias então, ele estava em Roma, ele teve uma visão e ele foi então capaz de prever com precisão quais seriam os próximos papas da Igreja Católica. Então ele fez uma lista de 112 versos em latim que correspondem aos próprios papas, sendo que o verso 112 traz um texto a respeito do fim do mundo. O verso 112 diz que um papa chamado Pedro Romano vai guiar os fiéis no fim do mundo, que é quando vai acontecer a destruição da Igreja Católica e também o momento do juízo final. Aqui a gente tem uma matéria super interessante que conta a respeito da profecia dos papas. Aqui é basicamente o texto que eu já falei para vocês. E tem uma reprodução aqui da profecia. Eu pretendo mais mostrar nessa reprodução o trabalho vergonhoso que o pessoal aqui fez, porque vocês vão entender quando chegar lá, tá tudo errado aqui nessa reprodução. Então a gente começa a se perguntar justamente quando e como esse texto, contendo aí a lista dos 112 papas, apareceu. Na verdade, a primeira versão que a gente tem notícia desse texto não é de São Malaquias, não é lá do século XII. Essa versão não foi publicada na época, a gente não tem nenhuma cópia da época, e os biógrafos, inclusive contemporâneos ao São Malaquias, não mencionam absolutamente nada a respeito dessa profecia. Porém, um livro chamado Lignum Vitae, escrito por um cara chamado Arnold Wion, conforme você pode ver nesse link aqui, dizia que a versão dele então seria a primeira a trazer essas profecias, e então exibia esse texto aqui que vocês estão vendo. Como que as profecias são feitas? Bom, a publicação é de 1595, então em 1595 uma série de papas já tinham sido escolhidos e o sucesso das profecias já podia ser atestado. Como assim? Aqui a gente tem então o lema da profecia, cada um desses itens aqui corresponde a um dos lemas. Aí aqui esse lema está em latim, evidentemente. Do lado a gente tem o nome do papa, isso aqui na publicação de 1595, e depois ao lado a gente tem uma descrição. Essa descrição é uma descrição feita para explicar como que a profecia se relaciona propriamente ao nome do papa. Daqui a pouquinho eu já vou dar um exemplo para vocês. Ele afirma para a gente que essa profecia então seria do São Malaquias e que os comentários são feitos por um cara chamado Alfonso Siaconius. Não sei se a pronúncia é essa. O Alfonso Siaconius é justamente uma pessoa que viveu nessa época, entre 1540 e 1599. Então a gente tem essa lista bem grande, todos os papas até o momento, ao lado dos versos, porém essa lista para em um dado momento. Acontece aqui no Gregório XIV. Vamos voltar aqui numa versão um pouco mais compreensível dessa lista. Você vai perceber que a gente tem aqui o Gregório XIV, conforme está indicado aqui. Portanto, o item 72. Perceba que essa lista está sendo publicada, como eu já disse, em 1595. Então está aqui. O Gregório XIV é esse papa aqui. É o papa de número 75. Então, ao passo em que a gente tem comentários até o Urbano VII, que está aqui, a partir do Urbano VII, e já começando aqui, Gregório XIV, Inocêncio IX, Clemente VIII, a partir desse momento, os comentários feitos aí pelo Alfonso Siaconius simplesmente cessam. Os comentários não mais aparecem e nós temos ainda o nome desses três papas. O Clemente VIII, portanto, é o último papa no momento da publicação dessa lista. 1592 começou o pontificado dele, terminou em 1605, a publicação do Ion é de 1595. A partir daí, então ele simplesmente coloca o lema dos papas. Simplesmente coloca o texto em latim, sem nome de papa, porque o Ion, afinal de contas, não é evidente, e também sem nenhuma descrição que possa relacionar, porque não tem nem correlação. Agora, a questão é, a partir daí, as pessoas então continuaram a fazer a lista, continuaram a relacionar os papas e continuaram também a procurar significado, continuaram a procurar relações que possam falar, olha, esse papa parece ser o papa da descrição por causa disso, e a lista vai embora, a lista vai aqui justamente até o Bento XVI, e por fim, ela termina com o Papa Francisco. É tentador pensar que essa lista, então, surgiu em 95, mas isso é errado, porque a gente tem uma carta, essa carta é de 1587, e essa carta não só menciona uma lista de profecias, que a princípio você pode pensar, pode ser qualquer profecia, como também reproduz o texto da profecia 74, que menciona do orvalho do céu. Então,
Nessa carta, uma pessoa próxima ao cardeal Giovanni Girolamo Albani discute a respeito da profecia e tenta então relacionar o nome desse cardeal à profecia. Tenta dizer então que Albani vem, portanto, de amanhecer e, portanto, é o momento em que aparece o orvalho, então Albani seria o próximo Papa. Isso não aconteceu, tá? O próximo Papa acabou sendo um cara chamado Giovanni Battista Castanha e não o Giovanni Girolamo Albani. Mas vamos lá, a gente pode então analisar os papas antes da data de publicação da lista. A gente pode então fazer um corte na lista, e esse corte vai acontecer precisamente aqui. A partir desse momento aqui, em que a gente tem o Urbano VIII, a gente vai analisar os papas que aparecem antes disso. Portanto, do número 1 até o número 73. E você vai ver que essas profecias, elas são muito bem relacionadas a algumas coisas bem básicas, tá? Então a gente tem, por exemplo, a naturalidade do pontífice, a gente tem onde que o pontífice nasceu. Então, por exemplo, a primeira diz assim: o Papa veio de um castelo no Tibre. Aí você vai pegar o Celestino II e você vai descobrir que ele é de um local chamado Città di Castello, nas margens do rio Tibre. Então é bem imediato. Aí a gente tem também algumas coisas com o nome da família. Então a segunda profecia diz inimigo expulso. Aí você vai lá no Lúcio II, que foi o Papa da segunda profecia, e você vai ver que ele é de uma família chamada Cassianemici, que é formada pelas palavras Cassiaria, eu não sei falar italiano, tá? Significa expulso, e Nemici significa inimigo. Algumas profecias fazem alusão à vida do Papa antes dele ser Papa. Então a sexta profecia fala de uma prisão repugnante. E aí você pega lá o Vítor IV e você descobre que ele foi cardeal de uma igreja chamada San Nicola in Carcere. Então no cárcere, na prisão. Algumas profecias fazem trocadilhos. Então a 10ª profecia fala uma luz na porta. E aí isso é um trocadilho com o nome do Papa Lúcio III e também a diocese de Ostia, onde o Lúcio III foi bispo. Ah, mas de onde diabos você tirou a porta? É que no latim isso aqui é escrito como Ostio, conforme você acabou de perceber. Portanto, a diocese de Ostia vem daí. Ele faz um trocadilho direto do latim. A gente tem também alguns casos em que o brasão do Papa é mencionado. Então, a 22ª profecia menciona um dragão sendo pisado. Aí você vai lá no brasão do Clemente IV e você vai encontrar uma águia pisando num dragão. A gente tem também o brasão da família. Então, a 23ª profecia cita homem-cobra. E o brasão da família do Gregório X, a família Visconti, tinha então uma cobra devorando um homem, conforme está indicado aqui. É sempre isso. É sempre ou uma dessas coisas ou uma combinação dessas coisas. Então aqui, vamos pegar alguns aqui, 1, 2 e 3 são simplesmente uma única coisa, mas na profecia 4 a gente tem uma combinação do nome da família e da vida antes do pontificado. Vamos lá na profecia número 4, para você entender do que eu estou falando. Profecia número 4, a profecia diz um abade de Suburra. Então, Suburra corresponde ao nome da família e abade justamente corresponde ao que esse Papa era. Então é isso, aqui você pode basicamente pegar esse gabarito que eu fiz, em que nós temos as primeiras 73 profecias, e você vai ver que se resume a isso. Você consegue chegar de forma bem imediata a qual é o Papa. Isso indica que essa profecia foi de fato produzida no século XII, então ela é muito precisa, porque é muito fácil de você chegar no Papa e é bem difícil de você associar o lema com outro Papa. Então, de um castelo no Tibre. É difícil você achar algum outro Papa que tenha vindo de um castelo no Tibre. Isso normalmente não acontece. Agora, será que essas profecias realmente são precisas nesse sentido? Vamos descobrir agora. Bom, aqui nas profecias a gente tem essa interpretação. Essa interpretação é bastante útil para a gente porque a gente pode procurar por erros, tá? Se a gente encontrar erros nessas interpretações, a gente pode tentar encontrar livros da mesma época que tragam os mesmos erros. E aí a gente consegue tentar descobrir de onde a pessoa que escreveu isso aqui colou, se essa pessoa colou de algum lugar. Eu já vou adiantar para vocês, sim, essa pessoa parece ter colado de um livro chamado Epitome Romanorum Pontificum, que é basicamente uma história dos papas, escrita por um cara chamado Onofrio Panvinio em 1557. Isso indica, portanto, que essas profecias aqui foram forjadas. Isso aqui é basicamente o que a gente faz quando a gente descobre cola na prova de alguém. Então, às vezes o professor fala, aqui você colou. Aí você pergunta, mas colou como? Você colou porque tá igual do outro. Mas eu acertei, cacete. Só tem um jeito de fazer o exercício e esse jeito é o jeito certo e outra pessoa acertou também. Agora, portanto, isso não é um indício forte de cola. Mas se você erra
a mesma coisinha que a outra pessoa errou, isso é um indício de cola. Especialmente se essa coisinha é uma coisinha bastante específica. Eu não estou falando de esquecer um mais C na frente da integral. Se você sabe que é uma integral, você já esqueceu um mais C na frente, com certeza. Estou falando de coisas assim que são erros que dificilmente acontecem duas vezes de maneira independente, ou se acontecem, é ainda muito mais improvável que eles aconteçam dois desses erros de maneira independente. Então que as duas pessoas cometam os mesmos dois erros, não somente o mesmo erro. Vamos ver do que eu estou falando. A gente já vai lá na segunda profecia, em que menciona-se que o Lúcio II seria da família Caecinemices, olha lá o inimigo expulso que eu já contei para vocês. Agora a gente tem dúvida se isso é verdade. E se isso for verdade, esse sobrenome com certeza não é usado na época porque os documentos não trazem esse sobrenome. Mas quem que fala que o Lúcio era dessa família? O livro do Panvínio, o livro que eu falei para vocês agora há pouco. Você pode encontrar o livro aqui você você pode ler, ele está em latim, é latim, porém você pode rapidamente achar o nome do Papa procurando por um brasão bem grande. Assim que você vê isso aqui, você já vai ver, por exemplo, que corresponde ao Papa Alexandre II. Aí você vai adiantando e você consegue, portanto, ler sobre cada um dos papas. Depois a gente já tem o Gregório VII. E aqui você pode ler o texto que fala a respeito de cada um desses papas, se você quiser conferir. Depois que você pega o jeito de como o livro funciona, fica bem simples. Aí a gente tem então a terceira profecia que menciona que o Eugênio III é de Montemagno. Essa é uma informação que lá no século XVI era muito difundida, lá na época de 1500 e pouco isso era muito difundida, mas as fontes mais antigas dizem que não, que na verdade ele era de origem humilde. Isso é o que o texto na sepultura do Papa também diz. Isso é o que também a versão de Montemagno, o que o livro do Panvínio diz. A gente tem então a quarta profecia que menciona que o Anastácio IV seria um abade. A gente sabe que hoje não. A gente sabe que na verdade ele pertencia ao clero secular ao invés do clero regular. E está aqui o texto do Panvínio. Se você não quer ler latim, tudo bem. Apenas preste atenção na palavra que está grifada. Aí agora sim, agora na sétima profecia a gente chega assim na prova cabal, a gente chega na prova que é a digital do assassino no pescoço da vítima. Aqui a gente tem a sétima profecia, ela afirma que o Calixto III esteve numa instituição ao lado do Tibre. E ela também afirma que um cara chamado Pascoal III é húngaro. Qual que é a verdade? A verdade é que está ao contrário. Na verdade, quem esteve ao lado do Tibre é o Pascoal III. E quem é húngaro é o Calixto III. E esse mesmo erro acontece no Panvínio. Aqui, inclusive, na versão que eu peguei, nós temos uma errata feita à mão. Então perceba que aqui, a hora que ele descreve a pessoa italiana ao lado do Tibre, está escrito, a princípio, o nome do Calixto III, foi riscado e foi escrito então Pascoal III, conforme está aqui. De fato, é o Pascoal III que esteve em Crema, nessa instituição ao lado do Tibre. E aí depois embaixo a gente tem o termo húngaro associado ao Pascoal III, mas a pessoa riscou e escreveu Calixto em cima. Então aí, claro, você está pensando, nossa, o São Malaquias, ele é evidente, mas ele também consegue ver os erros que as pessoas cometem no futuro? Na verdade, não. Na verdade, a pessoa que fez as profecias simplesmente se baseou no livro do Panvínio e fez o mesmo erro que o Panvínio faria. Os outros, o Panvínio fez, mas ok, talvez outras fontes da época também fizeram, mas esse aqui não. Esse aqui é muito específico e esse aqui, de fato, vem do Panvínio. Aí a gente tem a 28ª profecia que menciona do tesouro de Martim dos Lírios. E o Martim IV de fato era um tesoureiro. Agora o livro do Panvínio traz um brasão contendo lírios. Esse aqui é o brasão do Martim IV, conforme está indicado. Aqui perceba que quarto ele escreve com 4 letras I, ao invés de um I e um V, mas é quarto. E aí ele traz aqui um brasão então contendo um leão e contendo os lírios, que vocês estão vendo aqui. Porém, o brasão real do Martinho não tinha lírio nenhum. E a gente tem a 39ª profecia, que menciona as montanhas do Pamáquio, e o brasão do Inocêncio possui de fato 6 montanhas em algumas fontes, por exemplo, no livro do Panvínio, mas não em todas. A gente não sabe ao certo qual que era o brasão do Inocêncio. Então, acontece que o livro do Panvínio termina com Paulo IV. O Paulo IV, você pode localizar aqui na nossa lista de papas, ele não é o último papa da nossa lista. Isso significa que a fonte que escreveu essa profecia, portanto, se baseou em algum outro livro para continuar depois do Paulo IV. A gente não consegue precisar qual, porque não tem erros. São os erros que denunciam a gente. Mas a gente já consegue verificar que essas correlações aqui
Toda essa parte aqui foi feita com base no livro do Panvínio. O livro do Panvínio é de 1557, então, portanto, ele não é nada do que a gente imagina que uma fonte, digamos assim, não é nada do que a gente imagina que uma fonte lá do São Malaquias seria. Não, ele é uma fonte que uma pessoa que forjou essas profecias certamente utilizou. Ah, mas quem exatamente forjou? Vamos lá. A obra do Yuan atribui a autoria dessas profecias ao São Malaquias. E o comentário é um cara chamado, como eu já disse, Alfonso Zoujiacon ou Siacono. Só que essas profecias já circulavam em 87, então é pouco provável que o Yuan tenha sido responsável por forjar essas profecias. Isso não faz sentido nenhum. É impossível que ele tenha forjado isso em 1590, porque elas já existiam em 1587. Agora, o Diacon, ele também é conhecido por reclamar dos erros do Panvínio. Esse é um autor conhecido da história papal e ele reclama dos erros do Panvínio. Então parece bem estranho que esses comentários que eu acabei de mostrar para vocês aqui, esses comentários errados, tenham sido feitos por um cara que critica o autor dessas informações, que critica quem difunde essas informações. Tudo indica que o Alfonso Diacon não tem relação nenhuma com essas profecias. Tudo indica que ele sequer sabia da existência dessas profecias e ele era, portanto, um crítico do Panvínio e jamais iria ter reforçado as mesmas coisas que o Panvínio informou, inclusive os mesmos erros. Agora, tudo indica que o autor dos comentários atribuídos ao Diacon, na verdade, é o mesmo autor das profecias, porque, ao que tudo indica, ele pula alguns trocadilhos. Então você tem algumas informações ali que são necessárias para você interpretar a profecia, mas ele acaba assumindo, meio assim, sem perceber, que o leitor, sabe. Então, por exemplo, a gente tem uma profecia que diz pregador de Patara, então na interpretação diz que era chamado irmão Nicolas da Ordem dos Pregadores, mas a interpretação não diz em momento algum que na verdade o Nicolas, o Papa, era de fato de Patara, do local Patara. Isso indica, portanto, que o interpretador nesse momento acabou, digamos assim, deixando cair o disfarce e acabou assumindo que essa informação estaria disponível aos leitores e acabou, portanto, se esquecendo de que ele precisava dar detalhe a respeito de cada passo para que os leitores pudessem, afinal, entender. Então, como eu disse, é provável que o Yuan simplesmente copiou o texto composto dessas profecias e interpretações, e essas interpretações não foram escritas pelo Diacon, mas na verdade foram escritas pelo mesmo autor anônimo que forjou a obra em algum momento depois de 1585, que é o começo do papado do Sisto V, que aparece aqui e que aparece ali na lista de profecias, inclusive com uma descrição, e também antes de 1587, que é quando a obra foi mencionada. Isso, claro, usando o livro que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, a forma como você faz a interpretação muda drasticamente depois de 1585, indicando que se trata, claro, de uma obra forjada. Vamos entender exatamente como. Agora vamos lá. A profecia número 74 não parece que a interpretação dela, apesar de existir aqui no livro do Yuan, estava presente no texto original. Porque as pessoas que escreveram aquela carta de 87 associaram orvalho com o termo amanhecer e por sua vez com alba, que era o sobrenome lá do Girolamo Albani. Essa é uma interpretação bastante complexa e é justamente isso que acontece a partir de agora. Não são aquelas interpretações bastante simples que permitem você partir do texto e chegar imediatamente no Papa usando aquela combinaçãozinha de 6 itens, de 6 variáveis, digamos assim, a respeito do Papa. Acontece então que o Papa eleito em 1590 não foi o Albani, mas sim um cara chamado Giovanni Battista Castanha, que eu já falei para vocês, sob o nome de Urbano VII. A interpretação da profecia publicada pelo Yuan e que não estava presente no texto de 87, claro, dizia então uma coisa também bastante complexa. O seguinte, Urbano foi arcebispo em Rossano, na Calábria. Na Calábria a gente tem o maná, que é um açúcar de uma planta. Esse açúcar é extraído e é um produto bastante popular. O maná, na Bíblia, também é um alimento que vem dos céus, então, portanto, esse é o orvalho dos céus. Perceba que é uma interpretação complexa, não é tipo onde o Papa nasceu, pum, tá aí. Não, é um negócio bem difícil. Você tem que primeiro, então, pensar na região de onde o Papa vem, aí você tem que pensar que na região existe o mana, porém, acontece que o mana não é um prato, não é um produto típico daquela região. O mana, na verdade, vem
de uma região bem grande. Esse aqui é todo a abrangência natural da planta. Perceba que engloba toda a Itália praticamente, então não é uma coisa típica daquele local. Essa planta então cresce numa região bastante ampla, e aí você faz a relação, maná vem dos céus, tal, portanto esse cara é o orvalho dos céus. E é desse jeito a partir de agora. Essa interpretação parece ter sido incluída então por alguém alheio ao resto da profecia, e parece não ter sido incluída pelo Yun também, porque o Yun escreveu aqui os outros papas e não colocou nada. Então, se o Yun de fato fosse alguém que se propusesse a interpretar a profecia, ele teria escrito para os outros papas já eleitos, mas ele deixou em branco. Então isso aqui aparentemente vem de alguém separado que não estava presente lá no texto de 1587. Bom, então ao invés de você usar aquele conjunto bem pequeno de características para interpretar a profecia, agora, na verdade, você precisa fazer uma associação bastante complexa, usando talvez termos subjetivos, alegorias, metáforas, para poder chegar na conclusão. Então, para a gente analisar as interpretações que as pessoas sugerem, a gente vai usar essa versão aqui da Wikipedia e a gente vai também usar as descrições daqui. Mas você está pegando da Wikipedia? Cara, esse é o preciso momento em que tanto faz de onde a gente está pegando, porque a gente está interessado no que alguém falou a respeito disso. Se o Patati Patatá amanhã decidir falar a respeito da profecia dos papas, a fonte também é válida, porque ele é alguém, digamos assim, e portanto ele também tem um dizer a respeito disso. Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa a respeito da profecia dos papas interessa pra gente. Então a Wikipedia sim, a Wikipedia é o que alguém em algum momento interpretou da profecia. E claro, como aqui a gente sempre tem talvez algum viés da pessoa que escreve o artigo, das pessoas que contribuem para o artigo, eu também peguei aqui uma pessoa que é, ao contrário do que a Wikipedia se propõe, explicitamente a favor das profecias, explicitamente defensora de que essas profecias são genuínas. Então eu também peguei daqui para a gente sempre ter a versão melhor do argumento possível para poder analisar. Aqui agora a gente vai falar a respeito de cada uma das profecias. Então a profecia 75 menciona da antiguidade da cidade. Essa profecia ela parece se encaixar muito bem para uma pessoa que não foi eleita papa. Então a gente vai lá na profecia número 75, e você vai ver que a profecia 75, mencionando da antiguidade da cidade, ela serviria perfeitamente para um cara chamado Girolamo Simoncelli. O Girolamo Simoncelli era de um local chamado Orvieto. Orvieto significa também Urbs Vetus, portanto cidade antiga do latim. Agora não foi ele que foi eleito, na verdade foi o Papa Gregório XIV. O pai do Gregório XIV era senador em Milão. E a palavra senador vem de senex, que significa idoso do latim. E Milão também é uma cidade antiga. Então essa seria a relação. Perceba que é uma relação bem complexa. Perceba que na época senadores não eram exatamente idosos, não é exatamente isso que a gente pensava quando ouvia a palavra senador. Mas na época da República Romana, sim, mas não em 1597. E a maioria das cidades italianas datam da época do Império Romano, tá? Milão é uma delas, então Milão não é particularmente mais antiga. E o Papa, propriamente, sequer é de Milão. O Papa é de Soma Lombardo, que é uma cidade mais recente, não é da época do Império Romano. E a gente tem a profecia 76 que menciona a cidade piedosa em guerra, ou cidadãos piedosos em guerra. Ambas as traduções são válidas. E alguns imaginam que fazem referência ao Patriarca de Jerusalém, que era o título que o Inocêncio IX, assim como vários outros papas, receberam. Mas essa profecia depende de você definir cidade piedosa. A profecia 77 menciona a cruz de Rômulo, ou cruz romana em algumas traduções. A cruz romana designa a cruz latina, a cruz que tem uma base longa. Essa cruz aqui, que provavelmente é o tipo de cruz mais comum, é a dita cruz romana. E sim, se você olhar o brasão do Clemente VIII, você vai ver ali uma cruz romana no topo. Agora a questão é, se você pegar o brasão de quase qualquer papa, você sim vai ver uma cruz romana no topo, justamente porque os brasões dos papas são feitos assim. Eles têm uma cruz romana no topo, então isso não é absolutamente nada surpresa, não tem nenhum tipo de surpresa em existir essa cruz ali no topo, na parte da tiara papal. Aí outras pessoas falam, na época teve guerra na Irlanda, então essa cruz de Rômulo tem a ver com a Irlanda. Agora acontece que Rômulo não tem nada a ver com a Irlanda. Rômulo tem a ver justamente com a história lendária de Roma. E a cruz popular na Irlanda, aquela cruz com um círculo, é a cruz celta, não é chamada de cruz de Rômulo. Não existe uma cruz com propriamente esse nome de cruz
de Rômulo. Por sua vez, o Clemente VIII era cardeal na Basílica de São Pancrácio, que é um mártir romano. Agora, mais uma vez, isso é uma generalidade, é bastante genérico que um papa italiano, que a maioria dos papas inclusive são italianos, tenha estado numa basílica, numa instituição religiosa nomeada a partir de alguém romano, a partir de, afinal de contas, ele é um papa da Igreja Católica Apostólica Romana, então, mais uma vez, é bastante genérico. E a gente tem a profecia 78 que menciona um homem ondulante. As pessoas imaginam que isso seria porque o Leão VI teve um pontificado rápido, que durou poucos dias, durou entre 1º de abril e 27 de abril do mesmo ano. Então esse pontificado teria passado como uma onda. Agora vale lembrar que passar como uma onda não é uma frase tipicamente associada a eventos rápidos, e que o pontificado foi o 8º mais curto da história. Não foi um pontificado mais curto de todos, não. De todos os pontificados, foi o 8º mais curto, ou o 6º mais curto se a gente despreza papas que não entram na profecia. Normalmente, essas descrições falam dos brasões, então a gente tem muita profecia aqui que menciona brasão, então, que menciona a respeito de um eixo no meio do brasão, e é exatamente isso que existe. Existe um eixo aqui no meio do brasão. Então, quando você pega homem ondulante, você imagina algo do tipo, mas não é o que acontece. A profecia 79 menciona corrida perversa. Isso se referiria, então, às atribulações que aconteceram durante o pontificado do Paulo V. Porém, qualquer pontificado tem atribulações de alguma medida, e outros ainda falam que, na verdade, é porque tem um dragão e uma águia no brasão do Papa. Isso seria chamado, então, de gens perversa. Agora, a gente não achou nenhuma menção nos textos de heráldica a esse respeito. Heráldica é justamente a arte que cuida da criação de brasões, do estudo dos brasões. Então, essa combinação, uma águia e um dragão, não é chamada na heráldica de gens perversa, ao contrário do que alguns afirmam. A profecia 80 menciona a paz atribulada. Mais uma vez, guerra é comum no mundo, guerra acontece o tempo todo, não só no pontificado do Gregório XV. A profecia 81 menciona lírio e rosa, mas o brasão do Urbano VIII não tem lírios e não tem rosas. Supõe-se, então, que isso poderia ser uma referência aos assuntos na França que o Papa lidou. A França é simbolizada pelo lírio, ok, o Papa lidou de fato com alguns assuntos na França. A Inglaterra seria simbolizada pela rosa, mas o Urbano VIII não é particularmente conhecido por assuntos que ele teria lidado na Inglaterra. E vale lembrar que o lírio, a flor de lis, conforme está descrito aqui, esse símbolo é um símbolo bem comum mesmo. Uma lista enorme de nações já utilizou esse símbolo. Então, realmente não faz muito sentido. Porém, caso a profecia tivesse deslocado um pouquinho, a gente teria um brasão com lírios e rosas, que provavelmente foi o que o profeta, entre muitas aspas, lá em meados de 1585, 87, pensou. Ele supôs que o Papa poderia ser da família da direita, e portanto, sim, lírios e rosas faz todo sentido. Mas não, o brasão do Urbano VIII tem abelhas, conforme está aqui. A profecia 82 menciona encanto da cruz. E aqui a gente tem uma profecia bastante até precisa, porque o Inocêncio X foi proclamado num conclave que durou entre 9 de agosto e 15 de setembro, e o banquete da exaltação da cruz acontece geralmente no dia 14 de setembro. Então eu considero preciso, mas ainda assim a gente tem o Urbano VII e o Estevão V que também se aplicaria a esse mesmo título. Ainda assim, eu considero preciso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que são profecias precisas. E a gente tem a profecia 83 que menciona guardião das montanhas. O brasão do Alexandre VII de fato tem montanhas. Então isso parece preciso, mas é genérico. Por quê? Porque os brasões do Júlio III, do Clemente VI, Clemente XIV, Pio VII, Pio XII, João Paulo I, todos eles têm montanhas. Então isso é uma coincidência bastante fácil de acontecer. Tá aqui. Todos eles têm esse símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo das montanhas. Isso é comum. E vale lembrar mais uma vez, claro, que o termo guardião ser associado com as responsabilidades do Papa parece genérico, porque todo Papa tem responsabilidade, é a consequência de ser Papa. A profecia 84 fala constelação de gansos, e algumas fontes dizem que a família do Clemente IX possuía um brasão com estrelas e gansos. Isso é mentira. O brasão da família do Clemente IX, família Rospigliosi, não tem gansos e não tem estrelas. Tem losangos amarelos e azuis. A profecia 85 menciona de um grande rio, e o Clemente X nasceu em Roma, que é banhada pelo Tibre.
Agora, quase toda grande cidade é banhada por pelo menos um rio, porque as pessoas usam água, por mais incrível que isso pareça. Então, é quase certo que essa profecia vai se concretizar. O Bento XVI também é de uma cidade banhada por um rio, e o Papa Francisco também é de Buenos Aires, que está ali na foz do rio Uruguai. Então, banhada por um grande rio é uma profecia bastante genérica. Profecia 86 fala besta insaciável, mas tem um leão no brasão do Inocêncio 11. Agora, tem um leão num monte de brasão, tá? Aqui tá uma lista incompleta de brasões papais com leões, então isso é genérico demais. Vários papas possuem um leão no brasão, e vale lembrar, se fosse uma águia, se fosse um grifo, se fosse um dragão, você também ia chamar de besta insaciável. Se fosse uma abelha, não. Uma abelha não é uma besta insaciável. Um lagarto também não. Um sapo também não. Mas esses animais, leões, grifos, dragões, águias, os dois deles não existem no mundo real, mas você imagina que eles são predadores apex, então, portanto, de fato, seriam bestas insaciáveis. Profecia 87 menciona a penitência gloriosa. Isso, mais uma vez, é genérico. Todo pontificado tem penitências e glórias. Profecia 88 menciona rastelo na porta. Algumas pessoas dizem que o nome do Inocêncio 12 era Antônio Pignatelli del Rastello. Portanto, a profecia seria muito imediata, tem um rastelo no nome. E se você faz uma busca em livros, você vai achar vários livros um pouco posteriores à eleição do Papa com esse sobrenome. Agora, um dos livros fala que não. Na verdade, um cara chamado Alberto Pignatelli pediu permissão para adicionar o Del Rastello no sobrenome, bem como adicionar um rastelo no brasão. Então o Papa, na época, ele não tinha rastelo nenhum, era simplesmente 3 vasos aqui no escudo amarelo. Posteriormente, em função da profecia, então um cara chamado Alberto Pignatelli pediu para colocar essa imagem aqui, colocar o rastelo no brasão, e os membros então passaram a usar o sobrenome Del Rastello. Então isso não é uma profecia se as pessoas agiram para ficar em conformidade com a profecia. A profecia 89 menciona cercado por flores, e o Clemente XI, de fato, em nome dele foi feita uma moeda escrita cercado por flores. Só que, mais uma vez, a profecia já era popular na época, e a moeda foi para se adequar à profecia. Então foi aí um processo reverso. Isso não é uma profecia válida. Profecia 90 menciona de boa religião, e as pessoas imaginam que é porque a família do Inocêncio XIII, a família Conte, possuía então outros 3 papas. Isso é verdade, mas também vale para a família Médici, 4 papas. Borgia é uma família bastante infame, 3 papas. E se eu vou falar agora uma curiosidade bem family friendly para você contar no almoço de domingo. Essa família Borgia teve um papa que teve um filho ilegítimo. Esse filho ilegítimo, Cesare Borgia, fez uma orgia no Vaticano uma vez, por isso infame. E a família Orsini, com 3 papas, portanto genérica. Aí a gente tem a profecia 91, que menciona soldado na guerra, mesma história. A guerra acontece em todo o pontificado. Profecia 92 menciona a coluna sublime, e alguns imaginam que seja uma referência a uma estátua feita para o Clemente XII. Mas geralmente os papas de fato recebem estátuas em sua homenagem. Profecia 93 menciona animal do campo, mas o brasão dele não traz nenhum animal. E mesmo as pessoas que defendem a profecia têm dificuldade em achar relação aqui. Profecia 94, Rosa de Úmbria. E nas montanhas de Úmbria era uma região frequentada pelos franciscanos. Só que o Clemente VIII não era. Só que o Clemente XIII não era franciscano. As pessoas que defendem a profecia dizem então que na verdade é porque ele levou vários franciscanos à santidade, canonizou vários franciscanos. O Clemente canonizou na verdade 6 santos, desses 2 eram franciscanos. Canonizar 2 franciscanos não parece propriamente uma relação aqui, a não ser que seja uma relação complexa, que eu já contei para vocês. A profecia 95 menciona urso rápido, e o pessoal tem dificuldade de pensar em alguma relação a partir daí. Profecia 96, peregrino apóstolo, supostamente faz referência à duração do pontificado do Pio VI, porém, ele é o 4º papa com maior duração, então isso valeria também para o Pio IX, o João Paulo II e o Leão XIII. Profecia 97 menciona águia voraz, e não há nenhuma águia no brasão do Pio VII. Agora as pessoas falam que na verdade é porque o Napoleão era imperador da França nessa época, e portanto tinha uma águia no brasão do Napoleão. Mais uma vez, essa é uma associação complexa, feita a partir de um símbolo comum, porque 13 papas possuem águias no brasão. A águia na heráldica é sim um símbolo bastante comum
presente nos brasões. Isso não é nenhuma surpresa, então, que tem alguma relação com águia em algum momento. Profecia 98, cão e cobra, mas não tem nada de cão nem de cobra no brasão do Leão 12. Aí as pessoas tentam, então, a pensar que isso poderia talvez se relacionar às características subjetivas de vigília e de prudência do pontífice. Mas isso, mais uma vez, serve para qualquer papa. E o próprio brasão, então, do Leão 12 é um brasão que tem uma águia, conforme está aqui. Olha só, se essa profecia tivesse passado para cá, ela teria se acertado, porque nós temos uma águia. Profecia 99, homem religioso. Isso poderia ter a ver com o Pio VIII, porque pios vem de obediente. Essa previsão vale para qualquer pio, propriamente, e vale lembrar que a profecia não é direta, ela não fala homem obediente, fala homem religioso, e daí, obediente, ok, tem a ver com religioso. Agora, mais uma vez, vários outros nomes de papas têm alguma conotação religiosa. Então, Michelangelo tem a conotação propriamente de anjo. Vários outros termos, você pesquisa, você consegue associar o significado dos nomes a um significado religioso. Nunca existiu um Papa Michelangelo propriamente, tá? Mas existia um Papa cujo nome real era Michelangelo. Nenhum Papa adotou o nome de pontífice de Michelangelo. Porém, alguns papas tinham como nome próprio alguma coisa Michelangelo. A 100ª profecia menciona dos banhos de Etrúria. Etrúria é uma grande região no norte da Itália, é toda essa região aqui. O Papa Gregório XVI era veneziano. Veneza não fica na Etrúria, Veneza fica ligeiramente fora da Etrúria, conforme está aqui, então isso não valeria. Porém, ele entrou numa ordem religiosa que surgiu na Tuscânia, que faz parte da Etrúria. Parece forçada essa associação. E na Tuscânia tem um local chamado Banho, conforme está aqui. Mas na Itália a gente tem muitos locais chamados Banho. Então qualquer ponto da Itália poderia dizer que ele nasceu perto do Banho. Independente de onde ele tivesse nascido, tem muitas cidades na Itália que usam o nome Banho. Profecia 101 menciona a Cruz da Cruz. E é muito genérica, porque todo Papa está associado ao principal símbolo do cristianismo, que é a cruz. Uma sugestão, então, é que o Papa enfrentou as forças da Casa de Savoy, que possuem uma cruz no emblema. Mas cruz é um símbolo bastante comum, e daqui a pouquinho você vai ver um outro exemplo desse tipo. Profecia 112 usa o termo luz no céu, e tem um cometa no brasão do Leão VIII, conforme está aqui, cometa. O outro Papa que tem um cometa é o Gregório XVI, está aqui. As estrelas também aparecem em vários outros brasões, mas cometa, apenas 2 desses, então eu considero preciso. 103, a gente tem fogo queimando e não tem nada no brasão. O brasão traz uma âncora no mar. Alguns imaginam entusiasmo, mas qualquer papa você pode dizer que ele era entusiasmado. Profecia 104 diz religião destruída. Profecia 105 diz fé destemida. Profecia 106 diz pastor angelical. Isso é visto como os esforços durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa pelo Bento XV, o enfrentamento ao fascismo pelo Pio XI e o papel do Pio XII na Segunda Guerra. Mais uma vez, a primeira característica serve para qualquer momento de enfraquecimento da igreja ou de guerras, e a segunda e terceira servem para qualquer papa politicamente ativo que se mantenham fiéis aos seus princípios. Isso, inclusive, pode ser trocado. Você pode chamar um de fé destemida, o outro de pastor angelical, mudar a ordem e vai continuar sendo válido. Genérico. Profecia 107 menciona pastor e marinheiro. É associada com João 23, por ele ser veneziano, mas serve para qualquer outro veneziano ou qualquer papa relacionado a Veneza. Dos que foram nomeados patriarcas de Veneza, 3 deles já se tornaram papas. A gente tem ainda uma série de outros papas venezianos. Profecia 108 menciona a flor das flores e é associada à presença de lírios no brasão do Paulo VI. Porém, lírios são muito comuns na heráldica, eu já falei disso para vocês, e junto com outras flores aparecem nos brasões de outros 9 papas. Aqui eu coloquei apenas alguns, mas aparecem vários outros. Profecia 109 cita meia-lua, foi relacionado ao fato do nome do João Paulo I ser Albino Luciani, portanto luz branca, portanto luz da lua. É uma interpretação bastante complexa. Profecia 110 menciona do trabalho do sol. Eu considero precisa porque haviam eclipses solares, tanto no momento do nascimento do Papa, quanto no momento da morte do Papa. Isso, claro, que não aconteceu lá no Vaticano, a eclipse solar aconteceu em outros pontos do mundo, mas essas eclipses aconteceram. É uma coincidência bastante notável e entra, portanto, como precisa. Profecia 111 menciona a glória da oliveira. E aqui é uma relação bastante complexa, porque é o seguinte, o Bento XVI,
escolheu seu nome a partir do São Bento de Núrcia, que é beneditino, e, portanto, dentro das ordens beneditinas, a gente tem a Ordem de Nossa Senhora do Monte Oliveto, que faz parte, portanto, dos beneditinos. Essa é uma relação bastante complexa e vale para qualquer papa que adotar o nome Bento. Esse aqui é o Bento XVI. E por fim, a gente tem a profecia 112. É dito que tem uma perseguição final da Santa Igreja Romana, ali se sentará. Aí ninguém entende isso direito, se é, afinal de contas, um monte de outros papas, até o último papa, ou se é um complemento da profecia 112. A profecia 112 diz que o Pedro Romano vai guiar suas ovelhas em muitas atribulações, e quando essas coisas terminarem, Roma vai ser destruída e o terrível juiz julgará seu povo. O fim. O Papa Francisco, então, poderia ser o Papa do fim dos tempos. Agora, é claro, tem quem prefira imaginar que, na verdade, vão existir vários papas entre o Bento XVI e o último Papa do fim dos tempos. Eu fiz aqui essa classificação, eu peguei 7 interpretações que são complexas, que precisam fazer várias relações, vários saldos até chegar nelas, 4 interpretações que são específicas, então precisas, 18 interpretações genéricas, vários papas servem para elas, 5 interpretações inválidas, ou que as pessoas não conseguiram fazer, ou que se baseiam em fatos falsos, ou fatos que surgiram depois da profecia, e 4 interpretações subjetivas, baseadas em adjetivos subjetivos, então forte como um touro, por exemplo. Isso é um adjetivo subjetivo, isso você pode aplicar a muita gente de critério subjetivo. E se forte não servir, você acha outro adjetivo de touro, sei lá, nervoso, e aplica e vai dar certo também. Então vamos pegar aqui para explicar por que o artigo da Super Interessante faz coisas vergonhosas. Então a gente tem, por exemplo, Ignis Ardens. Isso aqui significa chama ardente, fogo queimando, assim por diante. Isso não significa estrela ardente. Não tem estrela em momento algum. E o lema completo não é, conforme está aqui, eu não sei falar latim, Ignis Ardens Funatus Dilitore Veniet. Não é isso. O lema completo não diz nada a respeito de Veneza. O lema completo diz somente fogo ardente. O lema não diz nada a respeito de Veneza, apesar do que a Super Interessante fala. E a gente tem aqui Meditatellunai. Isso aqui não significa período de uma lua, isso aqui significa meia lua. Então aqui a relação é que ele morreu 33 dias após o pontificado, portanto um período de um ciclo lunar, mas não é uma lua, é meia lua. Então está traduzido realmente muito porcamente. Isso aqui é um trabalho muito mal feito para reproduzir as profecias. Não levem a sério o que está dentro dessa caixa aqui na matéria da Super Interessante. Há mais alguns papas que tinham brasões que têm ondas, ou oceanos, ou coisas parecidas, e mais há papas que foram venezianos. Então ela serve para muita gente. Profecia 112 menciona a glória da oliveira. Serve então para papas que possuem árvores ou que possuem uma pomba carregando um ramo de oliveira. Se fosse para outro papa, ela serviria, conforme está aqui. 92 menciona a coluna. Isso serve muito melhor para brasões que têm torres, para um brasão que tem uma coluna propriamente, e para papas de Roma, porque Roma é uma cidade antiga, cheia de construções clássicas, que tem grandes colunas de mármore. A gente pode fazer um jogo ainda mais difícil, que é o seguinte, porém é muito mais trabalhoso, vale lembrar. Para isso, você vai usar um programinha em Python que eu fiz aqui. Esse programa em Python, o que ele faz? Ele pega números de 74 a 111, faz 2 listas e embaralha. Então ele cria uma nova associação para você. Ao invés de ser uma associação arbitrária que você escolhe, é uma associação aleatória. Eu rodei aqui e ele me disse, olha, você vai pegar a profecia 104 e vai unir ao Papa 80. Então você vai lá na listinha, profecia 104, religião destruída. Papa 80, você vai subindo e você vai encontrar o Gregório 15. Boa sorte, agora você tem que ligar a profecia ao Gregório 15. E eu fiz isso. Eu tive a paciência de pegar cada uma dos aleatórios aqui e fazer uma relação. A minha tabelinha que eu produzi está nesse canto aqui. Está aqui embaixo. Nesse caso, eu pensei que a religião destruída poderia ser o fato do Gregório XV ter ajudado o Ferdinando II, o Sacro Imperador Romano, contra os cristãos protestantes. Então, nesse sentido, sim, a gente tem uma religião destruída. E eu fui fazendo para cada um deles. Alguns casos aqui é complexo, alguns são subjetivos. Então, o pastor angelical, na verdade, ele advogou contra a escravidão, ele foi um pastor angelical para os escravos. Uma outra pessoa, o fogo queimando, na verdade, ele fugiu do fogo queimando do Napoleão, quando o exército do Napoleão invadiu Roma. Também é subjetivo, enfim.
Algumas delas eu me dei a liberdade de não fazer. Por quê? Porque na versão original a gente tem 5 inválidas. Então eu pensei, olha, eu tenho o direito a pular 5 profecias. Precisei pular 4. Tiveram 4 que eu não consegui juntar de modo algum. Eu não consegui juntar Rastelo na Porta ao João Paulo I. Portanto, eu considerei inválido. Outra regra que eu coloquei foi usar apenas dados históricos, eclesiásticos, enfim, dados que sejam semelhantes ao da profecia. Tem um papa cujo nome envolve Michelangelo. Eu não iria falar Michelangelo e a Tartaruga Ninja. Isso não vale, tá? Não vale fazer relações que fujam do escopo das profecias originais. São sempre relações parecidas com a profecia original. E eu consegui algumas específicas, consegui 5 ao invés de 4. Eu consegui 5 delas. Uma delas é Luz no Céu. Eu peguei aqui aleatoriamente, 102 com 86. Vamos lá dar um Ctrl F, 102 com 86. Eu peguei o Inocêncio 11. No período em que o Inocêncio foi papa, passou o grande cometa de 1680. Foi o primeiro cometa descoberto por telescópio. Olha só. Luz no céu, bastante específico. Vamos procurar aqui os outros específicos. Flor das Flores. Como que eu pensei? O brasão do Alexandre VII tem uma árvore. Essa árvore dá flores e os frutos dão, e as flores dão frutos. Portanto, a flor das flores é o fruto. Se você pesquisar aqui no Alexandre VII desse jeito aqui, você vai ver ao que eu estou me referindo. Tá aqui, uma árvore com frutos. Você pode até dar zoom para você ver os frutos aqui. Para mim, essas são as flores das flores. É específico, sim, e ao mesmo tempo também é subjetiva. Uma relação que eu pensei e que vale para outros papas como valeu. Se tivesse, por exemplo, ali o livre e rosa, pronto, flor das flores também. Aí a gente tem o Bento XV, eu chamei ele de peregrino apóstolo. Por quê? Porque ele teve uma agenda diplomática muito ampla. Itália, França, União Soviética, Lituânia, Estônia, Polônia, Israel, Estados Unidos, Irlanda. Ele percorreu o mundo nessa agenda diplomática. Portanto, ele é um peregrino. Pronto. Adiantando mais um pouquinho aqui, a gente tem do Orvalho do Céu. No brasão do Clemente XIV, a gente tem uma nuvem nos céus. Beleza. Avançando mais um pouquinho aqui, eu acho que falta mais um específico, né, para a gente encerrar. A gente tem o Pastor e Marinheiro, no caso é o Pio XII. Vou pesquisar mais uma vez aqui na minha listinha o Pio XII, então Ctrl F. Acho que Ctrl F não está saindo por algum motivo, mas no brasão do Pio XII a gente tem ondas no mar. Eu já mostrei o brasão provavelmente. E assim você faz. Então no final eu consegui 5 interpretações complexas, 5 específicas, 13 genéricas, 11 subjetivas e de 5 inválidas eu usei 4. Então, mesmo quando você embaralha totalmente as profecias, elas continuam fazendo sentido. Se uma profecia serve para todo mundo, então ela não serve para ninguém. Tá? A moral da história é essa. Se você consegue ligar uma lista aleatória, então ela não serve para ninguém. Eu não conseguiria ligar a lista anterior. Essa lista aqui, eu não conseguiria ligar se eu fizesse a mesma coisa. É muito mais precisa do que a lista posterior. Isso mais uma vez indica que a profecia dos papas é um texto forjado. Conclusões, então, eu acabei de falar claramente que ela é um texto forjado entre 1585 e 87 e, portanto, ela não serve para você prever a sucessão de pontífices ou o fim dos tempos. Por quê? Ela supostamente foi escrita pelo São Malaquias, mas ninguém contemporâneo ao São Malaquias menciona a profecia. Ela descreve com precisão o brasão do Sisto V e é mencionada na carta de 87, então ela foi escrita entre 85 e 87. A obra comete os mesmos erros do Panvínio, então o autor deu uma colada brava no Panvínio para poder fazer, chamou ali um VAR e olhou tudo que estava no Panvínio para escrever a profecia. Os papas até o Sisto V são interpretados de forma muito imediata, mas depois a coisa fica muito mais subjetiva, muito mais genérica, e as poucas profecias específicas também fazem acertos semelhantes na versão aleatória. A Luz no Céu ali para mim foi o mais preciso e se deu por pura coincidência. Simplesmente isso, pura coincidência. Talvez se eu fizesse uma outra iteração ia cair em outro lugar, talvez essa virasse inválida ou não, porque tem estrela no brasão, posso alegar assim também, e talvez outras seriam precisas. Essa é a moral da história. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!